Fala pessoal, tudo beleza? Arthur Azevedo falando aqui da JVix Contabilidade, especializada na área do transporte de carga. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem tirado o sono de muitos empresários, que é a tarifa dos 50% dos Estados Unidos imposta para o Brasil e como que isso afeta os transportadores de carga. E aí, se você quer saber como que uma contabilidade especializada pode ajudar vocês da área do transporte a resolver essa situação, então nos acompanhe. Bom pessoal, nós sabemos que os Estados Unidos sobretaxou alguns produtos que são direcionados para exportação para os Estados Unidos, né? E aí, alguns desses produtos que nós temos aqui seriam os pescados, né? As pedras ornamentais, as peças para o setor de aeronaves, né? E alguns outros produtos, beleza? E aí, o que acontece com isso tudo? Bom, não só o fornecedor desse tipo de produto é afetado com as suas vendas para os Estados Unidos, mas também toda a cadeia logística, né? Iniciando ali pelos transportadores, né? Os caminhões, as empresas transportadoras que precisam levar essas peças até um outro tipo modal, e aí entra a área dos navios, né? Também temos as questões do transporte via aeronaves, né? Por avião. Então toda a cadeia logística é afetada aqui no Brasil por essas questões de sobretaxação, né? E aí, aqui nós vamos especificar como que essa sobretaxação vai afetar as transportadoras e como nós podemos ajudar vocês, tá certo? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre os impactos dessa taxação para o setor do transporte. Bom, vamos lá. Primeiro, o início de uma redução na demanda pelo transporte de carga. Porque nós teremos menos exportação, logo, menos carga sai do país para os Estados Unidos, principalmente com aqueles estados que são grandes fornecedores dos produtos que nós mencionamos, como Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, né? São fortes produtores dessas mercadorias, tá certo? E aí com isso acaba afetando também o transporte, porque não vai ter tanta demanda assim para poder enviar esses produtos para os Estados Unidos, logo afetando a cadeia do transporte de carga. Outro ponto, pessoal, é essas empresas do transporte de carga que atuam diretamente com exportadores, tendo contratos pausados ou cancelados pela falta de demanda desse tipo de mercadoria, né? Ou pelo grande aumento e devido à falta de competitividade lá no mercado dos Estados Unidos, entendeu? E aí com isso tem que pausar os contratos ou até perdê-los, né? Afetando diretamente o caixa, tá certo? A terceira situação, pessoal, é a ociosidade da frota, né? O que acontece? Devido à falta de demanda, os caminhões vão ficar parados nos pátios das transportadoras, né? O que vai gerar um aumento do custo fixo e uma redução da sua receita. Por exemplo, como vocês não vão ter cargas para poder transportar, os seus caminhoneiros também vão ficar parados, né? E muitas vezes vocês têm aí uma folha de funcionário, os salários a serem pagos para esses transportadores, né? E como não vai ter receita, também vai ter um problema com caixa para suprir essas obrigações e o aumento desse custo fixo, entendeu? Bom, pessoal, então agora nós vamos passar para vocês como que a contabilidade pode auxiliar a sua transportadora de carga nesse momento tão complexo. Bom, vamos lá. Primeiramente, nós podemos ajudar vocês com a questão da escolha do regime tributário ideal para este momento. Talvez migrar a sua transportadora para um Simples Nacional, ou para um lucro presumido, ou para um lucro real, seja a melhor opção, né? Desses três regimes, nós vamos validar qual que está fazendo mais sentido para a sua realidade. E já fazendo um gancho com isso, vamos colocar aqui, por exemplo, que você está tendo prejuízo no final do período, né? O que vai acontecer? Caso a gente migre a sua transportadora para um lucro real, por exemplo,
esse prejuízo ele pode ser utilizado como compensação, uma forma de crédito para você reduzir o seu imposto de renda e a contribuição social da sua empresa, que são dois impostos pagos de tempos em tempos, entendeu? Com aproveitamento desse prejuízo para poder reduzir o valor desses impostos. Isso é uma estratégia que a contabilidade pode trazer para vocês, de acordo com a sua realidade, que pode ajudá-los a reduzir a carga tributária, beleza? E aí já dá um alívio para o caixa da transportadora, certo? Outra estratégia também é, por exemplo, se você for uma transportadora do lucro real, é fazer o aproveitamento da depreciação da sua frota, dos seus caminhões, para reduzir também o valor do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro que a sua transportadora tem, beleza? Então nós podemos aproveitar o valor de depreciação desse caminhão para poder reduzir o seu imposto, entendeu? Desde que vocês estejam, por exemplo, em um lucro real, né? Mas, volto a dizer, isso é uma estratégia no qual nós precisamos analisar se faz sentido fazer isso ou se é melhor estar num Simples Nacional ou em um lucro presumido. Nós temos que validar a realidade da sua transportadora, entendeu? E aí, pessoal, uma outra estratégia bem interessante é quando nós temos a contabilidade fazendo uma análise contínua das receitas versus os custos da transportadora, os custos variáveis, fixos, as despesas, né? Todos os índices que impactam no fluxo de caixa, entendeu? E aí nós podemos, a partir disso, apresentar as variações da empresa, né? As variações monetárias, e com isso o transportador ou a transportadora poder analisar o que deve ser feito, onde precisam fazer ajustes para que a transportadora não sofra tanto com o seu caixa, entendeu? Então, pessoal, gostaram dessas dicas? Então, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e também lá no nosso Instagram para que vocês não percam nenhuma de nossas dicas, beleza? E além do mais, se vocês estão à procura de uma contabilidade especializada na área do transporte de carga que pode ajudar vocês nesse momento tão complexo, bom, a JVix pode ajudar vocês, beleza? Então, eu vou deixar aqui o nosso telefone e o WhatsApp junto com o QR Code para só apontar a câmera do celular de vocês e serem direcionados para um bate-papo com a gente, tá joia? Vou ficar aguardando vocês e podendo assim ajudá-los da melhor forma possível, tá joia? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!